Você tem usado o seu casaco? Fala, senhoras e senhores! Hoje é quarta-feira, um dia muito feliz. Hoje é o dia que nós nos encontramos. Eu falei há alguns vídeos atrás. Hoje é um dia muito feliz porque você me vê ou não te vejo. Algumas pessoas falaram assim, poxa, como assim? Você é feliz porque você não me vê? Eu falei, vamos quebrar isso agora então. Eu quero ver todo mundo aí comentando, eu quero ver você aparecendo aqui nos comentários, eu quero que você coloque aí o seu joinha, que você curta esse vídeo. Eu peço sempre isso, não é para mim, mas é para que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas, porque essa é a minha missão aqui, essa é a nossa missão aqui. Nós fazemos parte de um exército em graça que está tirando pessoas de vidas de escravidão. Então, como você pode fazer isso? Eu sempre bato nessa tecla, você pode enviar esse vídeo para o maior número de pessoas, clica nesse aviãozinho, manda no WhatsApp, manda em todas as suas redes para que pessoas sejam alcançadas. E como eu disse no início, fiz essa pergunta, faço mais uma vez, você tem usado o seu casaco? E aí você deve estar falando, mas o que ele vai falar nesse vídeo? Se eu tenho usado o meu casaco, vai falar de temperatura, vai falar do clima, vai falar da chuva, vai falar do sol, vai falar do mar, vai falar do quê? Não é nada disso que você está pensando. Você vai entender ao longo dessa série. Eu já quero adiantar para você que esse vídeo ele está linkado com mais 3. É isso mesmo, é uma série de 3 vídeos onde nós vamos estudar aqui a história de José. É isso mesmo, José do Egito. Eu sei que é uma história muito conhecida, mas tem alguns pontos nessa história que eu quero pensar e trazer alguns insights para você. Então eu quero começar com Gênesis 37:5. Diz assim a palavra, em Gênesis 37:5. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então eu quero iniciar esse vídeo dizendo para você que sempre que você tiver um sonho, sempre que você tiver uma boa ideia, sempre que você tiver um insight, sempre que você tiver um desejo aí no seu coração e que você for contar isso para alguém, as pessoas não vão gostar. É isso mesmo. As pessoas não vão patrocinar o seu sonho, as pessoas não vão patrocinar as suas ideias, não vão financiar isso, porque nós sabemos que isso é natural, né? Não vou entrar aqui no detalhe do porquê, porque não é o objetivo do vídeo, mas isso acontece, isso é comum, nós vemos isso. E aqui na palavra nós podemos ver o que diz assim, teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Quer dizer que eles já odiavam José, porque se diz a palavra que depois que ele contou o sonho, eles odiaram ainda mais, ou seja, ele já não era muito bem visto pelos seus irmãos. Então, mais uma vez, eu quero bater nessa tecla. Toda vez que você chegar com uma boa ideia, Deus falou comigo, eu vou repartir, já esteja preparado. Nem todo mundo está pronto para ouvir aquilo que Deus revelou a você. E o segundo ponto que eu quero ver com vocês nesse vídeo é, será que José, pense comigo, porque eu estava lendo a história, será que José ele foi sábio em repartir esse sonho com seus irmãos? Você acha que José ele teve essa sabedoria? Eu não quero entrar aqui no mérito se isso era um propósito de Deus, eu vou falar isso mais para frente, mas num determinado momento, quando eu li a história de José, eu falei, eu acho que José seria mais sábio se ele tivesse um bloco de notas e ele fosse escrevendo ali, Deus falou comigo, tivesse um diário, é mais antigo, né? Tivesse um diário escrevendo, Deus falou isso para mim, Deus falou isso para mim. Será que ele foi sábio em ter essa atitude de sair contando para os seus irmãos? Será que foi a melhor estratégia que ele teve em pegar tudo que Deus falou para ele e sair contando para os seus irmãos? Você acha que essa foi a melhor estratégia, foi a melhor coisa a ser feita por José? Pois é, nem todo mundo vai querer ouvir aquilo que Deus falou para você. Eu quero que você grave esse insight aí no seu coraçãozinho. Nem todo mundo está pronto. Nem todo mundo, eu tenho alguns amigos que a gente usa um termo assim, nem todo mundo está na mesma temperatura, nem todo mundo está na mesma frequência. Quando você escuta algo de Deus, as suas moléculas, a sua frequência, ela é elevada. Deus falou com você, Deus falou com José. Vamos pegar o exemplo dele. Deus fala com José por sonhos. Olha, ele ficou ali extasiado e a frequência dele foi elevada, a temperatura dele foi elevada. Deus falou com ele, Deus estava dando direcionamento a ele. E ele pronto, nessa euforia, foi falar para os seus irmãos. Então a gente tem que entender isso. Nem sempre aquilo que Deus passa para a gente, nem sempre aquilo que Deus está falando para você, você deve repartir
para as pessoas, que você tenha muito cuidado, muita sabedoria, porque se fosse para todo mundo saber, talvez Deus falaria de uma forma com que todos soubessem. Você tem que ter muita intimidade com Deus de perguntar: Deus, isso que o Senhor está me falando, será que eu devo repartir para alguém? Será que eu devo guardar só para mim? Tem coisas que é só para a gente, tem coisas que a gente não tem que falar para os outros. Tem coisas que sim, a gente tem que passar para frente, mas a gente tem que ter esse entendimento. Eu costumo dizer uma frase que é assim: a coisa certa, na hora errada, se torna a coisa errada. Às vezes aquele sonho era para ser repartido. Às vezes aquilo que Deus está falando com você, de fato é para ser repartido, mas não agora. Então isso entra o quê? Entra entendimento, entra intimidade com Deus de saber: pô, Deus, se o Senhor está falando comigo, que eu tenho esse entendimento, saber a hora de compartilhar isso, se é que isso deve ser compartilhado. Outro ponto aqui da vida de José que nós podemos analisar é que José, ele era diferente dos demais. E eu quero que você pegue essa palavra e que você agora coloque ela na sua mente. Diferente, diga aí na sua casa, diferente. José, ele era diferente por uma série de motivos, mas um que tornava ele diferente dos seus irmãos é que ele era filho somente do pai. A mãe de José era outra. Então ele não era filho de pai e mãe igual os seus irmãos, o mesmo pai e a mesma mãe. Era só o pai que era o mesmo. Então isso já tornava José diferente. Você sabe que o pai, num determinado momento, ele pega um casaco e ele dá para José. E aí esse casaco, e esse é o motivo do vídeo que nós estamos falando aqui hoje, nós vamos entrar aqui agora no final. Esse casaco que o pai dá ao José o torna ainda mais diferente dos seus irmãos. Você sabe a história, quando José começa a usar aquele casaco e ele sai e fala assim: olha, eu ganhei um casaco do meu pai. Os irmãos falam assim: nós não gostamos de você, nós não gostamos do seu casaco. Aí ele fala: eu ganhei um casaco do nosso pai e eu tive alguns sonhos. E os irmãos falam para ele: nós não gostamos do casaco, nós não gostamos de vocês e a gente não gosta dos seus sonhos. Na verdade, a gente odeia você. E José continuava batendo naquela tecla: olha, eu ganhei isso, olha, o sonho falava que os feixes vão se curvar. Depois, o outro sonho era que as estrelas iam se... Ou seja, José sempre falava dele, José sempre trazia algo falando das coisas que Deus falava para ele, e isso não era bem visto pelos seus irmãos. Então, quando o pai dá um casaco para ele, é mais um motivo dos seus irmãos falarem assim: a gente não gosta desse cara, ele é diferente. E é isso que eu quero falar com você agora, a respeito dessa palavra diferente, porque nós somos diferentes. Nós diferentes. Só que a gente tem que entender que na sociedade que a gente vive, as pessoas, elas costumam aceitar o que é igual. E elas costumam repelir aquilo que é diferente. Assim, na maioria das vezes. Tudo que é diferente causa um desconforto. Tudo que é diferente, as pessoas, no princípio, elas repelem. Mas depois, algo que é diferente, que é conquistado, que é mostrado algum certo resultado, que é mostrado um certo valor, isso faz uma mudança de mindset nas pessoas que, à primeira vista, haviam repelido aquela coisa diferente, no caso José. Então tudo que é diferente, a gente tende, por a cultura que nós vivemos, a gente tende a querer minimizar as nossas diferenças para a gente parecer igual a uma determinada cultura. Se a gente for olhar hoje no mundo, é isso que acontece. Vamos pegar no meio da juventude. Um jovem, ele às vezes é diferente, mas para ele entrar numa determinada roda, para ele estar numa determinada cultura, ele começa a diminuir as suas diferenças para que ele possa se parecer com a grande maioria, com a média das pessoas. E isso é a maior besteira que alguém pode fazer. Você tem que entender a sua diferença. Aqui eu estou falando da sua diferença em Deus. José, ele talvez não tinha esse entendimento. Nós não sabemos se ele tinha essa mentalidade, mas ele estava ali vivendo as coisas que Deus fazia com ele. Então José, quando ele pega aquele casaco e ele tem a ousadia de usar aquele casaco, o que ele está dizendo? O que ele está comunicando aos seus irmãos, às pessoas ali da sua família? Que ele é diferente. Por mais que ele não tivesse essa intenção, não sabemos qual era o desejo do coração dele. A Bíblia não fala, mas nós, vendo a história, lendo a história, nós precisamos entender que ele estava ali comunicando que ele era diferente. O pai tinha dado algo para ele que não tinha dado para os outros. Então agora eu quero perguntar para você, e você? Agora o papo é com você aí do outro lado. E você? Você é diferente? O que você tem recebido do seu pai? E aqui eu estou falando do seu pai, não é o seu pai de sangue, eu estou falando do seu pai que está sentado no alto dos céus, o Senhor Jesus Cristo. O que o seu pai te deu que te torna diferente? Alguma coisa você tem, alguma coisa eu tenho que nos torna diferente. Essa é a beleza do corpo de Cristo. E nós temos que ter esse entendimento. Porque se nós não tivermos essa clareza de raciocínio, tudo aquilo que é diferente, que foi dado por Deus para as nossas vidas, a gente vai tentar neutralizar, a gente vai tentar diminuir para a gente viver na média da maioria das pessoas. E aí está o grande erro. E aí a gente vai querer viver uma história de sucesso, igual foi a de José, nós vamos chegar no final da história dele. Mas nós não podemos querer chegar no final da história dele vivendo sucesso se nós não entendemos o processo. E no processo a gente tem que entender que o nosso Deus nos presenteia com coisas diferentes. Eu quero perguntar mais uma vez para você, o que Deus te deu, que você pode agora ter entendimento do Espírito Santo, que é diferente da maioria?
Não coloque isso de lado. Não deixe esse detalhe passar. Porque se Deus te deu algo, qual foi o casaco que Deus te deu? José recebeu um casaco do pai dele. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você recebeu um casaco do seu pai. E mais uma vez eu falo, não é do seu pai. Seu pai não foi lá na Gucci, comprou um belo casaco para você, não foi lá numa grande marca desse século. Eu estou falando do nosso pai, o Abba Pai, o nosso querido pai. Ele te deu um casaco, ele te deu dons, ele te deu virtudes, ele te deu promessas. O nosso Deus te deu coisas diferentes para a maioria das pessoas. O que Deus te deu? Porque é a respeito disso que Deus te deu que Ele vai começar a colocar em você a visão dele. É a respeito das diferenças que Deus colocou em você que Ele vai mostrar o caminho pelo qual você deve seguir. É a respeito dessas diferenças, dos dons, da visão, do propósito, do seu destino, dos talentos que Deus te colocou, que Ele vai colocar os sonhos dele na sua vida. Então nesse primeiro vídeo eu quero que você tenha esse alerta, essa atenção. O que eu tenho de diferente? Qual é o meu casaco? E a pergunta do vídeo, será que eu estou usando o meu casaco? Será que você está usando o seu casaco quando você sai para ir trabalhar, quando você sai para ir para sua faculdade, quando você sai para ir no shopping, quando você sai para ter lazer? Você tira esse casaco, que são as diferenças celestiais, e você deixa na sua cama, você deixa lá no seu armário, você deixa na sua casa. Por que eu estou falando que você tem que ter claro qual é o seu casaco? Porque se você não tiver clareza, as pessoas ao seu redor, elas vão tentar arrancar o seu casaco. Ou seja, o que você está falando? Elas vão tentar arrancar a sua diferença. E isso acontece de uma forma sutil para que você entre nessa média. Mas existem coisas que nós não devemos deixar de lado. Coisas que Deus nos deu, dons, talentos, visões. E eu quero mostrar para você como você tem usado tudo isso em sua vida, em sua família, no seu ciclo de pessoas, no seu ministério, como você tem usado as diferenças que Deus te deu, que Ele deu só para você, que Ele não deu mais para ninguém. Aquele casaco era só José que tinha. Aquele casaco era só ele que tinha, os irmãos não tinham. E você tem alguma coisa que só você tem. O que é isso? Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você, vista agora o seu casaco. E lembrando que, como eu falei no início, eu não estou falando de frio ou calor, eu estou falando de dons, eu estou falando de presentes celestiais. Vista agora o seu casaco. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você aí que Deus te deu algo, Deus te dotou com algum talento, com alguma habilidade que é só sua, que é única. Eu estou falando para você em nome de Jesus Cristo, que você use isso para a honra e para a glória de Deus. Vista o seu casaco. Chega de um povo cristão que se diz cristão, mas deixa todos os seus casacos em casa. Que na hora de sair, na hora de se reunir com seus amigos, na hora de estar na faculdade, na hora de estar no trabalho, é nivelado pela maioria, é nivelado pela média. Não, nós nascemos para sermos diferentes. Não se esqueça o que diz a palavra de Deus. Nós somos sal, nós somos luz. E eu quero que você tenha esse entendimento a partir desse vídeo, e que você mande isso para o maior número de pessoas. Qual é o seu casaco? Você tem usado o seu casaco? Você tem deixado o seu casaco em casa? Para com isso agora e toma vergonha na cara e viva aquilo que Deus colocou para você viver. Eu quero terminar dizendo que se você se agarrar aos sonhos de Deus, isso vai fazer com que você viva uma vida diferente. Ou seja, não tenha medo do diferente, porque José foi diferente. Ele se agarrou ao que Deus tinha falado a ele e ele viveu uma vida diferente. Então, se nós queremos ter o mesmo sucesso de José, chegar lá no final da história dele, que nós vamos falar no próximo vídeo, mas eu quero dizer para você, não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de ser diferente no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua família, no seu ministério. Não tenha medo de ser diferente. Use agora o seu casaco, porque Deus está esperando a sua atitude. É isso. Eu espero que você mande esse vídeo para o maior número de pessoas. Lembrando que essa série de 3 vídeos, esse é o primeiro. Quarta-feira que vem a gente fala sobre o segundo. Vamos desenrolar aqui a história de José do Egito, uma história de sucesso. E eu conto com com o seu investimento, que você compartilhe esse vídeo, que você comente, você faz parte desse exército. Vamos juntos, até quarta que vem, é nóis!